Boa noite a todos que estão chegando aqui na nossa live. Essa nossa terceira noite de reflexão sobre o Evangelho de Marcos. Já, Padre Amarildo estará conosco para participar e para mais uma vez nos trazer grandes ensinamentos, como tem sido nesses dias. Já estão aqui conosco algumas pessoas. Gostaria de cumprimentá-los, Luiz Fernando, também Maria e Melissa, Cecília Santana, Marisete, Júnia, Robert Rabelo, sejam bem-vindos. Esta minha mãe também, Terezinha, acabou de entrar. Padre Amarildo já está conosco, vou chamá-lo aqui para participar. Uma alegria ter todos vocês aqui conosco mais uma vez. Vamos só aguardar o Padre Amarildo aceitar aqui a solicitação. Lembrando que essa é a nossa terceira noite de reflexões sobre o Evangelho de Marcos. Também agora conosco o Lucas Henrique, seja bem-vindo. Hoje, pela intercessão de São Sebastião, o santo que celebramos hoje, que ele possa rogar a Deus por todos nós. Padre William também, de Sete Lagoas, seja bem-vindo, Padre. Jussiane também conosco, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. O senhor está de cabeça para baixo para nós, Padre. Se o senhor puder virar o telefone. Isto. Muito bem, já somos 9 pessoas aqui, estão conosco também. Só lembrando quem está aqui, Luiz Fernando, Jussiane, minha mãe Terezinha, Maria Amaral, também Ercília, Cecília, Maria Melissa, Marisete, Paulínia, Cristina, e já se encontra conosco nosso grande mestre, Padre Amarildo. Obrigado pelo grande até que sou, né? Daniele Araújo também agora conosco, aí da nossa paróquia. Caroline mora longe. Vou pegar o violão ali, viu, um pouquinho. Tá bem. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. De novo. Vem Espírito, vem
Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Amém. Então, nós estamos, nesses 3 dias, mergulhando no Evangelho de Jesus segundo Marcos, que é o evangelho mais antigo, que foi fonte, inclusive, para que Mateus, também para que Lucas, pudessem escrever o seu evangelho. Então começa o evangelho, né, com a expressão evangelho, princípio do evangelho de Jesus Cristo. Uma palavra que nós repetimos sempre, mas nem sempre prestamos atenção no significado. Boa notícia. Então, a boa notícia de Jesus, né, segundo o evangelista Marcos. Então, isso é importante, né? Um texto que foi escrito em grego, né? É o primeiro dos evangelhos. Primeiro. Antes, né, do evangelho de Marcos, podemos encontrar no Novo Testamento somente as cartas de Paulo. E é bom lembrar, né, que Marcos foi discípulo de Paulo, e um discípulo fiel. Então, se há alguma influência de apóstolo na vida de Marcos, na pregação de São Marcos, esta influência é de São Paulo. Com certeza ele caminhando, percorrendo as viagens missionárias com São Paulo, ele aprendeu, e aprendeu muito. E o final do Evangelho de Marcos, quando diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Com certeza, né, foi inspirado na missão de São Paulo, apóstolo. Vimos, né, nesses 2 últimos dias as grandes características do Evangelho de Marcos. Então, primeiro, é o Evangelho do seguimento. O Evangelho do seguimento de Jesus Cristo. A expressão vem e segue-me, ela aparece várias vezes no Evangelho. Várias vezes. E sempre, né, para lembrar, né, aos cristãos que só conhece a Jesus quem o segue. Só conhece a Jesus quem o segue. Isso é fundamental nós lembrarmos. Então, não é o estudo, não são os livros, não é o testemunho das outras pessoas que levam ao conhecimento de Jesus. Para o Evangelho, segundo Marcos,
Só conhece a Jesus quem o segue e segue até a morte. E segue até a cruz. Então, nesse sentido, né, foram poucos os que seguiram a Jesus até a cruz, né, nas narrativas do Evangelho. Mas a revelação, ela continua. Né? Hoje, por exemplo, estamos celebrando, né, o testemunho de 2 mártires cristãos. São Fabiano, Papa, né, e São Sebastião. 2 pessoas que testemunharam o Evangelho do Senhor, que seguiram as pegadas do Senhor até a cruz. Até a cruz, até a morte de cruz. Então, o Evangelho, né, de Marcos, ele deve ser compreendido nessa perspectiva de martírio. Conhece a Jesus quem o segue até a cruz. E é bom lembrar, né, que o seguimento a Jesus não deve dar-se somente nos momentos de alegria, né, nos momentos em que estamos bem. Mas o seguimento a Jesus deve ser em todos os momentos, todos os dias. Inclusive quando acontece as situações de sofrimento. Por exemplo, para nós que estamos vivendo esse tempo de pandemia, para tantas pessoas que estão doentes, né, com a Covid-19. Então, o Evangelho de Marcos vem ensinar que o seguimento a Jesus deve se dar também quando a doença bate à nossa porta. O testemunho de São Sebastião. O seguimento a Jesus deve dar-se também nos momentos de perseguição. Conhece a Jesus, repito, quem o segue e segue até a cruz. Então, isso é muito bonito, né? É muito importante nós trazermos para a nossa espiritualidade, estudando, refletindo sobre o Evangelho de Jesus segundo Marcos. O Evangelho de Jesus segundo Marcos, essa boa notícia, é importante lembrar, que é uma interpretação daquilo que no Antigo Testamento foi falado a respeito de Jesus. Todos os evangelhos são uma interpretação. São uma releitura do Antigo Testamento mostrando que aquilo que os profetas anunciaram, aquilo que a lei, aquilo que os salmos disseram a respeito do Messias, em Jesus se realizou. Em Jesus se realizou. Então nós vimos ontem, né, que os muitos milagres que aparecem no Evangelho segundo Marcos, e são muitos mesmos, né? Os muitos mostram que em Jesus se cumpre aquela profecia, que é com certeza a mais importante. Está lá no capítulo 61 do profeta Isaías, nos 4 primeiros versículos, que vai dizer, não é, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu com unção, enviou-me para anunciar o evangelho aos pobres, para purificar os leprosos, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para ressuscitar os mortos, para anunciar um ano de graça da parte do Senhor. Então, em Jesus se cumpre as profecias. Então, isso é importante lembrar. Agora, também, né, no que se refere ao mistério da paixão, da morte de Jesus na cruz. O sofrimento, a morte de Jesus, a humilhação a que ele foi submetido, as torturas. Então, para o Evangelho segundo Marcos, também aí se cumpre as profecias, né, do servo sofredor, de Jesus que carregou sobre os nossos ombros, ou melhor, sobre os seus ombros, os nossos pecados, né, que foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então, peço a todos agora para pegarem aí a sua Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Vamos refletir um pouquinho, vamos ler algumas passagens,
importantes aqui da paixão de nosso Senhor. Todos estão com a Bíblia na mão? Vamos lá, né? Então, começa mencionando a Páscoa, né? No capítulo 14, versículo 1. A Páscoa e os ázimos seriam 2 dias depois, e os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam como prendê-lo por meio de um ardil para matá-lo, pois diziam, não durante a festa, para não haver um tumulto do povo. Então, quando vamos ver, né, a paixão de Jesus, sua prisão, as torturas, a humilhação, a inveja, né, dos chefes de Israel, né, dos líderes de Israel, aqui são citados os chefes dos sacerdotes, os escribas, né, que eram as grandes lideranças religiosas e políticas do povo. Né? Então, esses são responsáveis pela prisão e pela morte. Boa notícia. Né? Então é importante nós lembrarmos disso. Ele morre como profeta, por ter anunciado, por ter denunciado o pecado, por ter incomodado profundamente as lideranças da época que se incomodaram profundamente com a pregação, com o testemunho deixado por Jesus. Vamos ver depois, em seguida, a partir do versículo 3, a unção em Betânia. Então, Jesus ele vai interpretar, né, a unção em Betânia. Então, na casa de Simão, o leproso, veio a ele uma mulher trazendo um frasco de alabastro cheio de perfume e nardo puro, caríssimo. Quebrando o frasco, derramou sobre a cabeça dele. Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si. A troco de que esse desperdício de perfume? Pois poderia ser vendido esse perfume por mais de 300 denários e distribuído aos pobres. E a repreendiam. Mas Jesus disse, deixai-a. Por que a aborreceis? Ela praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco. E quando quiserdes, podeis lhes fazer o bem. Mas a mim nem sempre tereis. Ela fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que onde quer que venha a ser proclamado o Evangelho, a todo mundo, também o que ela fez será contado em memória. Nos outros evangelhos, quem faz o questionamento é Judas Iscariotes, né? Mas aqui, né, a comunidade toda se indigna, né, com relação a esta mulher, né, que ungiu a cabeça de Jesus com perfume. Então Jesus interpreta o gesto dela, né, como um gesto de amor, um gesto de carinho, valoriza. Tem aqui um versículo que gostaria muito, né, de refletir sobre ele, que é o versículo 7, que diz, na verdade, sempre tereis os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer o bem, mas a mim nem sempre tereis. Muitas vezes nós lemos esse versículo do Evangelho de Marcos, né, como se fosse, né, algo assim, fático, né? É como se Jesus estivesse prevendo, né, esse mundo de miséria, de fome, de sofrimento, né, em toda a história. Não é o objetivo de Jesus nesse momento. Ele está valorizando a atitude da mulher. Agora, pessoas pobres nós sempre teremos no nosso meio. Papa Bento
16, né, num documento que ele escreveu, chamado Deus Caritas Est, ele interpreta, né, esse versículo lembrando, né, que pessoas necessitadas nós sempre teremos no nosso meio. Ele lembra até, né, pode ser até num mundo justo, onde todos têm os seus direitos respeitados. Pessoas necessitadas nós sempre teremos no nosso meio. Então isso é importante lembrar. Mesmo num mundo justo. Às vezes a pessoa não precisa de casa, não precisa de comida, mas precisa de carinho, de afeto, de ouvido, de atenção. Né? Pessoas necessitadas nós sempre teremos no nosso meio. Então, uma passagem que vai aparecer, né, em todos os evangelhos é o que vem agora a partir do versículo 10, a traição de Judas Iscariotes. Judas Iscariote, um dos 12, foi aos chefes dos sacerdotes para entregá-lo a eles. Ao ouvi-lo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava como entregá-lo oportunamente. Né? Então, o Evangelho de Marcos ele não entra, né, nos detalhes de quantas moedas foram, né, não tem todo aquele diálogo. Né? Então, é um texto, é um Evangelho objetivo. Né? É um objetivo. O principal para o Evangelho de Marcos é ajudar a comunidade a refletir sobre o mistério da paixão e da morte de Jesus na cruz. De ajudar aos cristãos que viviam na região de Roma, acostumados a verem muitas pessoas crucificadas, a não se escandalizar da cruz, a crer que aquele que foi crucificado é verdadeiramente Filho de Deus, como nós vamos ver agora mesmo, né, o centurião professando ao contemplar a cruz de nosso Senhor. Depois vem os preparativos para a ceia pascal, o aviso da traição de Judas, aí a partir do versículo 22, a instituição da Eucaristia, que é comum, né, aos outros evangelhos. Jesus prediz a negação de Pedro, né, antes que o galo cante, né, me negarás. Vamos ver depois Jesus no Getsêmani, né, uma passagem forte, que inclusive vem nos lembrar a humanidade de Jesus. Né, até para as pessoas que se encontram em situação de solidão, né, de depressão. Esse texto mostra que Jesus é capaz de ter compaixão de tais pessoas, porque ele viveu isso também. Então, a partir do versículo 32, vamos ler. E foram a um lugar cujo nome é Getsêmani. E ele disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e a angustiar-se. E Jesus disse-lhes, a minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai. E indo um pouco adiante, caiu por terra e orava para que, se possível, passasse dele a hora. E dizia, Abba, ó Pai, a ti tudo é possível, afasta de mim esse cálice. Porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ao voltar, encontra-os dormindo e diz a Pedro, Simão, estás dormindo? Pois. E ao voltar, de novo, encontrou-os dormindo. Os olhos estavam pesados de sono e não sabiam o que dizer-lhe. E vindo pela terceira vez, disse-lhes, dormi agora e repousai. Mas a hora chegou. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o meu traidor está chegando. Querido irmão, querida irmã. Então, vemos que no Evangelho de Marcos, é um Jesus profundamente humano, né? Profundamente humano, que sofre, né? Que sente
pavor, né, diante da hora, diante do sofrimento que ele iria enfrentar, e chega a pedir ao Pai que, se possível, né, que seja afastado dele aquela hora, né, um cálice de sofrimento, mas se entrega, né? Não se faça a minha vontade, mas a vossa. Então, um Jesus profundamente humano, que sofre, que chora. E o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho, como também os outros evangelhos sinóticos, né? Lucas e Mateus, continuam nesse mesmo caminho. É diferente, por exemplo, no Evangelho segundo João, onde Jesus aparece Senhor absoluto, né? Então, ele não teme, ele é Senhor, ele quando vai ser preso, quando ele fala, sou eu, todos caem por terra. Então, no Evangelho de Marcos, não. Então, ressalta-se a humanidade de Jesus Cristo, né? Ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a nossa humanidade, conforme São Paulo nos fala lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6. Depois vemos a narrativa da prisão de Jesus. Um texto também profundamente conhecido, né? Então, a partir do versículo 43. Imediatamente, enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão trazendo espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes, escribas e anciãos. O seu traidor dera-lhes uma senha, dizendo, é aquele que eu beijar. Prendei-o e levai-o bem guardado. Então logo chegou, aproximando-se dele, disse, Rabi, e o beijou. Eles lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Um dos que estavam presentes, tomando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Jesus, tomando a palavra, disse, como a um ladrão saístes para prender-me com espadas e paus. Eu estava convosco no templo, ensinando todos os dias, e não me prendestes. Mas é para que as escrituras se cumpram. Então, abandonando-o, fugiram todos. Um jovem seguiu, e a sua roupa era só um lençol, enrolado no corpo. E foram agarrá-lo. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. Muitos, né, vão afirmar, né, que esse jovem que fugiu nu, né, é justamente o evangelista Marcos, né, que foi testemunha desta hora da prisão de Jesus. Então, o que nós vemos nesta leitura, que Jesus é preso inocentemente, né, mas ele fala com autoridade. Ele não simplesmente se entrega nas mãos daqueles que o prendiam, mas questiona, né? Ele lembra, olha, eu estava pregando a palavra no meio de vós todos os dias, porque não fizesses nada, né? Então, é importante lembrar, né, a fidelidade de Jesus ao Pai, né, e o gesto de extrema covardia a que ele foi submetido. Depois vamos ver Jesus perante o Sinédrio. Os romanos, quando invadiam um país, eles não destruíam tudo, né? Eles respeitavam, de uma certa forma, a organização do povo do povo dominado. Em Israel, por exemplo, né, os judeus tinham esse órgão de justiça que era o Sinédrio, que era composto, né, pelos sumos sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Então, aqueles que eram autoridades religiosas no templo e os que eram também autoridades religiosas nas sinagogas. Então, o Sinédrio, ele julgava os crimes internos, mas não tinha o poder, né, de julgar uma pessoa até a morte. Então, a partir do versículo 53, vamos ver Jesus perante o Sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e todos os chefes dos sacerdotes. Os anciãos e os escribas estavam reunidos.
Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. E sentado junto com os servidores, aquecia-se ao fogo. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para matá-lo, mas nada encontravam, pois muitos davam testemunho contra ele, mas os testemunhos não eram congruentes. Alguns, levantando-se, davam falso testemunho contra ele. Nós mesmos ouvimos dizer: eu destruirei esse templo feito por mãos humanas, e depois de 3 dias edificarei um outro, não feito por mãos humanas. Mas nem quanto a essa acusação o testemunho deles era congruente. Levantando então o sumo sacerdote no meio deles, interrogou a Jesus, dizendo: nada respondes? O que testemunham estes contra ti? Ele, porém, ficou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou de novo: és tu, Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, então, rasgando as suas túnicas, disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos julgaram-no réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a esbofeteá-lo e a dizer: faz uma profecia. E os servidores pegaram-no a tapas. Então, o sinédrio não tinha o poder de condená-lo à morte, né? Mas ali acontece o primeiro julgamento, né? Não encontram, né, podemos assim dizer, motivo, né, para matá-lo a partir dos testemunhos dos outros, mas a resposta de Jesus, né, diante da pergunta do sumo sacerdote: és tu, Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, nesta expressão de Jesus, ele se declara Deus, né? Filho de Deus. E isso é visto, então, pelos membros do Sinédrio como sendo, né, uma blasfêmia, né, uma ofensa contra Deus, e encontram, então, motivo para continuar a perseguição, né, para acusá-lo à morte. Aí vemos depois, a partir do versículo 66, as negações de Simão Pedro, né? Texto que a gente sempre reflete, né, sobre ele, um texto já bem conhecido, né, mas agora é muito bonito a gente ver nos evangelhos todos, né, e no evangelho de Marcos não é diferente, né, se o evangelho mostra a fragilidade de Pedro, né, que negou conhecer Jesus, né, no momento da sua paixão, das suas torturas, reafirma, né, também a sua fidelidade. Né, foi escolhido por Jesus para ser, né, o alicerce humano. Isso aparece no Evangelho de Marcos, mas sobretudo no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus. Ali a gente vai ver todo aquele discurso, né, de Jesus após a sua profissão de fé, dizendo: quanto a ti, Simão, não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas o Pai que está no céu. Eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca prevalecerá contra ela. Nunca prevalecerá, mas bater a porta com certeza. Em muitos momentos da história já bateu a porta, né? E podemos dizer que isso a cada momento acontece. Agora, o que nos mantém é justamente a presença de Jesus. É o que faz a igreja vencer, é justamente a presença de Jesus. A promessa dele: estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, agora no capítulo 15. Então, depois de ser julgado pelo Sinédrio,
Então Jesus é levado perante Pilatos. Pilatos era o representante do Império Romano. Israel, à época, era domínio do Império Romano, era uma colônia do Império Romano, podemos assim dizer. Um povo escravizado na própria terra. Então, quem governava, quem tinha o poder, inclusive o poder de julgar alguém, de condenar alguém à pena de morte, era Pilatos. E Jesus, sendo condenado pelo Sinédrio, é levado, então, para ser julgado por Pôncio Pilatos, que representava César, o imperador romano na Palestina. Então, logo de manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciãos e os escribas e todo o Sinédrio. E, amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondendo, ele disse: Tu dizes. E os chefes dos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos o interrogou de novo: Nada respondes? Vede quanto te acusam. Jesus, porém, já nada mais respondeu, de sorte que Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, ele lhe soltava um preso que pedissem. Ora, havia um chamado Barrabás, preso com outros amotinadores que no motim haviam cometido um homicídio. A multidão, tendo subido, começou a pedir que lhes fizesse como sempre tinha feito. Pilatos então perguntou-lhes: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele sabia com efeito que os chefes dos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Os chefes dos sacerdotes, porém, citavam o povo, para que pedisse que antes lhe soltassem Barrabás. Pilatos perguntou-lhes de novo: Que farei de Jesus? Que dizes ser o rei dos judeus? E eles gritaram de novo: Crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais veemência: Crucifica-o. Pilatos, então, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de fazer açoitar Jesus, entregou-o para que fosse crucificado. Então, agora vemos Jesus diante daquele que tinha realmente o poder de inocentá-lo ou o poder de condená-lo à morte. Então, vemos a atitude covarde, de mesmo não reconhecendo Jesus um criminoso, entrega Jesus para ser crucificado. O Evangelho de João, ele coloca detalhes, acrescenta ao diálogo muitas outras palavras, mas no Evangelho de Marcos há uma objetividade. O que importa é que Jesus foi condenado por Pilatos, no lugar de Jesus, inocente, libertaram um assassino, um criminoso. Então, esta opção, ela continua até os dias de hoje. Quem acompanhou o noticiário no dia de hoje viu que lá nos Estados Unidos, logo antes do Donald Trump entregar a sua missão como presidente dos Estados Unidos, ele inocentou 70 criminosos. 70 criminosos, usando ainda desse poder, dessa influência, dessa mentalidade que vem ainda do Império Romano. Agora, muitos Barrabás foram libertados ali naquele momento. Depois vem a passagem também conhecida da coroa de espinhos, gesto de humilhação, de tortura, e começaram a saudá-lo: Salve ao rei dos judeus, e batiam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e de joelhos o adoravam.
depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com as suas próprias vestes. Então é humilhado, é torturado, né, publicamente. E vem depois o momento do caminho da cruz, aí a partir do versículo 21. E levaram-no para que o crucificassem. Requisitaram um certo Simão Cirineu, que passava por ali, vindo do campo, para que carregasse a cruz. Era o pai de Alexandre e Rufo. E levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que traduzido quer dizer o lugar da caveira. Então, se o Evangelho de Marcos economiza palavras, é objetivo, aqui ele traz um elemento muito interessante, né? Citando, com certeza, né, nomes que faziam parte da comunidade cristã, né, em Roma, né? Alexandre, pai de Alexandre e de Rufo. Então, é importante lembrar isso, né, para trazer, né, o mistério da crucifixão e morte de Jesus para junto da comunidade. Destacando também a solidariedade de Simão Cirineu. Aquele filme A Paixão de Cristo, né, é muito exagerado ali, né, sobretudo as cenas de tortura. Mas a cena que mais me chama a atenção naquele filme é essa cena da solidariedade de Simão Cirineu. É quando os braços de Jesus e de Simão Cirineu são entreguzados, né, sobre a cruz, né, e carregam juntos a cruz. Né? Isso tem um significado profundo, né, para a nossa espiritualidade. Nós não estamos sozinhos. Né? Se Simão Cirineu carregou a cruz com Jesus, ele também caminha conosco. Né? Ele nos ampara, ele nos sustenta na nossa caminhada. Ele nos ajuda a carregar a cruz, né? A cruz da nossa missão. Vem depois, a partir do versículo 23, a crucifixão. Deram-lhe a beber vinho com mirra, e ele não tomou. Então o crucificaram, e repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas para saber com o que cada um ficaria. Era a 3ª hora, quando o crucificaram. E acima dele havia uma inscrição da culpa, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Novamente, a objetividade, né? Então aqui não aparece aquele diálogo, né, de Jesus com os ladrões, né, que foram crucificados junto dele. Né? O Evangelho de Marcos, ele é objetivo. Né? A preocupação, né, é, sobretudo, ajudar a refletir sobre o mistério da paixão e da morte de nosso Redentor. E aqui a causa da morte, né, no versículo 26, o rei dos judeus. Então, esta foi a acusação, esta foi, né, a causa morte de Jesus. Né? Ele foi crucificado porque se fez rei, se apresentou como o rei dos judeus. E no Império Romano havia um rei só, que era César. É um único imperador que governava o mundo. E toda pessoa que se apresentava como rei se colocava contra César. Crucificado, vem a partir do versículo 29, Jesus é escarnecido, é injuriado, é humilhado. Né? Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o templo, e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes caçoavam dele entre si, e com os escribas diziam: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. E até os que haviam sido crucificados com ele o ultrajavam. Então, para o Evangelho de Marcos não tem bom ladrão, não. Viu? Aqui os dois o ultrajavam.
né? Então, é específico de Lucas, é a figura de Dimas, né? O bom ladrão. E é importante nós trazermos isso, porque cada evangelho ele tem uma preocupação, né? Até já houveram tentativas, né, por exemplo, Marcião, lá no início da igreja, no século II, né, ele quis né, seguir só o evangelho segundo Lucas, né, e negar os outros, né, porque queria uma coisa uniforme. Mas não, essa riqueza de interpretação é importante. Cada evangelho é uma interpretação do fato, né? Jesus Cristo. É uma interpretação. É uma releitura do Antigo Testamento, mostrando que aquilo que os profetas haviam pré-anunciado, aquilo que está na lei sobre o Messias, aquilo que está nos Salmos, né, sobre o Messias, se cumpriu, se realizou em Jesus Cristo. Por isso que nós até podemos dizer, né? Todo aquele que lê o Evangelho já leu o essencial do Antigo Testamento. Já leu o essencial do Antigo Testamento, que cada Evangelho é uma releitura, mostrando que em Jesus o Antigo Testamento foi cumprido, foi realizado. Então isso é importante. Depois, a partir do versículo 33, vem aí a morte de Jesus. E é interessante aqui nesse texto de Marcos, né, que a expressão Eloi, Eloi, lama sabachthani, é uma expressão aramaica, diferente dos outros evangelhos que usam, né, uma expressão, uma frase em hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani. Então, a expressão aqui é aramaica, né, usando a linguagem mesmo, a língua mesmo que falavam lá na Galileia das Nações. Né? Por quê? Porque o Evangelho ele tem essa preocupação, até nesses detalhes. O Evangelho de Marcos tem essa preocupação, até nesse pequeno detalhe, de mostrar que a salvação de Jesus não foi só para o povo de Israel. Não foi só para o povo de Israel, mas foi para todos. Então, nós vamos ver curas, né, de pessoas estrangeiras, e vamos ver, né, aqui no final desta passagem, né, a primeira profissão de fé. A primeira profissão de fé no crucificado é de um centurião romano. Está aí no versículo 39. O centurião que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado desse modo, disse: de fato, este homem era filho de Deus. Então, já disse para vocês, né, na aula de anteontem, né, que o Evangelho de Marcos foi escrito para pessoas que viviam na região de Roma, né, na Itália. Então, quando mostra, né, a profissão de fé de um centurião, né, de um chefe do exército romano, que comandava 100 soldados, né, quando mostra um centurião professando a fé, né, para ajudar, né, também as outras pessoas que viviam ali naquela região a dizer, né, que Jesus não é o Messias só dos judeus. Ele não é o Salvador só dos judeus, mas ele é Salvador de todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus vivo. Isso é importante. Também, né, como nos outros evangelhos, vamos ver aqui as santas mulheres, a partir do versículo 40. E também estavam ali algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José, e Salomé. Elas o seguiam e serviam enquanto esteve na Galileia. E ainda muitas outras que subiram com ele para Jerusalém. No Evangelho de Marcos não tem discípulo amado, isso é próprio, específico de João. Quem seguiu Jesus até a cruz, aqui conforme o Evangelho de Marcos, apenas as santas mulheres. Apenas as santas mulheres. E entre elas Maria Madalena. É uma pessoa que precisa ser mais estudado, né? É um personagem do Novo Testamento
que precisa ser melhor estudada. Se a gente vê no Evangelho de João, sobretudo, ela aparece em todos os evangelhos, mas sobretudo no Evangelho de João. O papel que é dado a Maria Madalena é maior do que o que é dado aos apóstolos, porque foi realmente uma pessoa especial. Deu realmente um testemunho muito especial, né? Uma mulher que segue a Jesus até a cruz. No Evangelho de João, vamos ver, é a primeira a ver, a crer na ressurreição, é a primeira a ver o ressuscitado, é a primeira a tocar no ressuscitado, é a primeira a anunciar que Jesus não está morto, né? Que ele ressuscitou, que ele vive. Depois, a partir do versículo 42, o sepultamento de Jesus. É já chegada a tarde, sendo o dia de preparação, isto é, a véspera do sábado. Veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Ousando entrar onde estava Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de que ele já estivesse morto. Chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Informado pelo centurião, cedeu o cadáver a José, o qual, comprando um lençol, desceu, enrolou no lençol e o pôs num túmulo, que fora talhado na rocha. Em seguida, rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde foi posto. Então, aqui no Evangelho de Marcos, a iniciativa é de José de Arimateia. As mulheres simplesmente observavam, né? No Evangelho de João, né, há uma narrativa, né, mais detalhada, né, de todo esse momento. Mas friso aqui a importância, né, de destacarmos a presença de Maria Madalena, de Maria, mãe de José, né, nesse momento importante da morte e também do sepultamento de Jesus. Depois vem o capítulo 16, o túmulo vazio e a mensagem do anjo. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungí-lo. De madrugada, no meio-dia, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo, ao nascer do sol, e diziam entre si: quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós? E erguendo os olhos, viram que a pedra já fora removida. Ora, a pedra era muito grande. Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram cheios de espanto. Ele, porém, lhes disse: não vos espanteis. Estais procurando Jesus de Nazaré, o crucificado? Ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis, como vos tinha dito. Elas saíram e fugiram do túmulo, pois um tremor e um estupor se apossaram delas. E nada contaram a ninguém, pois tinham medo. Então, novamente, o testemunho das santas mulheres, né, que foram testemunhas do túmulo vazio, né, puderam, né, acolher esta mensagem, né, do anjo, desse homem vestido de branco, que disse: não vos espanteis, estáis procurando Jesus de Nazaré, o crucificado? Ressuscitou. E a elas coube também serem as primeiras anunciadoras da ressurreição para os discípulos, para os apóstolos, lembrando, né, que deverão esperá-lo na Galileia. Então, ali onde começou a missão de Jesus, conforme o Evangelho de Marcos, a Galileia das Nações, né, uma região marginalizada, né, a chamada Galileia dos pagãos, né, um povo que jazia nas trevas, viu brilhar uma esplêndida luz. Então, ali também começará a missão da igreja, a missão dos discípulos de Jesus, enviados a anunciar o Evangelho.
Então, temos aí as manifestações de Jesus a Maria Madalena, depois aos outros apóstolos, a 2 deles, né, bem sintetizado, né, conforme vemos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, né, os discípulos de Emaús, e chamaria a atenção aqui para a partir do versículo 14, do capítulo 16, quando diz: finalmente ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Esses são os sinais que acompanharão aos que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu, e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Então, é uma palavra de fundamental importância, esta aqui do versículo 15, quando Jesus envia os apóstolos em missão. Anunciar o evangelho a toda criatura. E lembro novamente, evangelho, expressão que designa boa notícia. Boa notícia. Então, anunciar o evangelho é anunciar uma boa notícia. Do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Do amor de Deus manifestado na vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Vamos ouvir agora se tem algum questionamento, alguma pergunta. Até agora ninguém colocou nenhuma questão. O pessoal hoje está medroso. Tem tempo ainda, né? Isso, se alguém quiser pode colocar aí no chat, pode colocar aqui no ícone da pergunta também, que a gente lê o questionamento, ou até mesmo o comentário, né, pai? Se alguém quiser comentar alguma coisa, podem colocar aí. Viu, gente? E lembrar, né, que é esse evangelho, segundo Marcos, que está sendo lido, né, durante esse ano litúrgico 2021. Né? Então, nós vamos ter oportunidade de refletir, né, sobre esta boa notícia, né, conforme o evangelista Marcos, durante este ano. De refletir sobre o chamamento de Jesus, vem e segue-me, né, de refletir sobre a lição que Jesus nos apresenta, só o conhece quem o segue, segue até a cruz. De refletir sobre o mistério da paixão e da morte, né, de ver a fidelidade de Jesus à missão para a qual ele veio ao mundo. Fidelidade até a morte, morte de cruz. Como não tem nenhum comentário, vamos encerrando por aqui a nossa reflexão de hoje, viu? Mas peço a vocês, viu? Aproveitem, estudem, leiam o Evangelho de São Marcos, peguem no início e vão até o final, viu? Porque cada evangelho precisa ser lido assim, né? Precisa ser lido assim, né? Porque cada evangelho é uma interpretação desse acontecimento fundamental que é o mistério da encarnação. A vinda de Jesus, o Filho de Deus, que esvaziou-se a si mesmo, que assumiu a nossa humanidade, que nos amou até a morte e morte de cruz. Mas não ficou morto, ressuscitou. Está vivo, glorificado do Senhor. Que o Senhor, Deus da vida, pela intercessão de São João Bosco, pela intercessão de São Fabiano,
pela intercessão de São Sebastião, mártires. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado e um abraço a todos.